Como é que um promotor, quando ele começa a atuar na área do idoso, quais são os instrumentos, quais são as ferramentas com as quais ele conta para ele poder exercer as suas funções de tutela do idoso, seja essa tutela coletiva, seja essa tutela individual. Quer dizer, quais são os mecanismos dos quais ele tem alguma disponibilidade para poder exercer as suas funções. Porque eu, por exemplo, quando comecei a trabalhar como promotor, eu não tinha mesa, cadeira, sala, telefone, funcionário, eu não tinha absolutamente nada. Eu sei que atualmente isso não é assim. Então, como é que é? Então, hoje o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro também, de uma forma, né, inovadora, para frente, né, até muitas das vezes a gente está junto de outros ministérios públicos e as pessoas, assim, ficam muito admiradas, porque a gente tem, de fato, uma equipe multidisciplinar que é fundamental na nossa atuação. Por que isso? Porque muitas das vezes, né, e aí os colegas vão concordar comigo, com certeza, as questões relacionadas à pessoa idosa, elas têm várias complexidades. Então, há necessidade de múltiplos olhares. Mas o que, por exemplo? Um assistente social, um psicólogo? Eu, né, também sou coordenadora do Núcleo de Apoio Técnico, né, que tem um conjunto de profissionais, e aí a gente tem assistente social, nós temos psicólogo, nós temos psiquiatra, nós temos um contador que auxilia, que dá todo o apoio técnico ao promotor de justiça, justamente para que ele consiga pensar dentro daquele cenário que é apresentado a ele, qual a medida protetiva que ele vai aplicar em relação àquele caso que está Dá uma na espécie de um mesa dele. diagnóstico, né? Vamos dizer assim. Exatamente. Então, assim, muitas das vezes a gente solicita relatórios, né? E não só isso, assim, eu acho que o promotor de justiça que atua na área do idoso, ele tem uma interlocução muito grande com a rede. Então, a gente tem que ter uma interlocução com a rede de saúde, a gente tem que ter uma interlocução com a rede de assistência social, os CRAS. Quando você fala rede, são órgãos do Poder Executivo Municipal e Estadual. Exatamente. E aí, o que acontece? A gente precisa conhecer aquela realidade e a gente vai solicitar a aplicação de medidas protetivas que muitas das vezes terão esses acompanhamentos da rede, de modo que aquela pessoa possa estar numa situação que não seja mais uma situação de vulnerabilidade e de risco social. Entendi, então, assim, entendi. além de termos a nossa equipe técnica, a gente também tem essa interlocução muito grande com a rede, até porque, assim, o Ministério Público, isso é interessante, porque quando você ingressa na atuação da pessoa idosa, você vê que sozinho, enquanto MP, você não vai conseguir avançar na proteção daquela pessoa idosa. Então, assim, de fato a necessidade dessa multidisciplinariedade, né, e da interlocução com vários atores de proteção, porque também as redes também são atores de proteção. Sim, claro. E digo mais, assim, a gente também tem uma atuação na tutela coletiva, também numa interlocução muito grande com o poder público, porque a gente parte do princípio de que o poder público também tem o mesmo interesse que a gente, que é salvaguardar os interesses daquela pessoa idosa. Então, a nossa atuação extrajudicial é o que vai permeando toda a nossa trajetória. O que eu acho sensacional, porque depender da estrutura e do funcionamento do Poder Judiciário, pelo menos nesse momento, é um pesadelo. Se me permite aí, aproveitando, eu acho que é um tema que eu não posso me calar, que é muito importante. A Cristiane pontuou bem. E aqui, agora, tendo a visão, eu já tinha essa visão e agora, como gestor, é muito maior, que o Ministério Público ele não tem como se substituir ao poder público. Então, em todas as áreas de tutela coletiva, é impossível, na área ambiental, o promotor ou o Ministério Público se substitui ao fiscal do IBAMA, do INEA, Sim, do município, a ordem pública. Na verdade, o grande papel do Ministério Público nessa área extrajudicial é justamente esse, de lutar para que políticas públicas sejam realizadas e essas pessoas, individualmente, sequer procurem o Ministério Público, porque você já
lutou para a instalação de uma rede que funciona adequadamente, com os abrigos públicos funcionando adequadamente. Então, eu acho que esse é um ponto muito interessante de ser ressaltado, porque o trabalho individual do Ministério Público na defesa de direitos individuais, ele tem que ser complementar, não prioritário. Ela falava no início que queria ser defensora, quer dizer, mas eu acho que esse é o papel que a defensoria está vendo isso, ao invés deles atuarem individualmente, estão atuando coletivamente. E a gente tem que ter esse viés, porque isso é mais característico do Ministério Público do que da própria defensoria. Então, assim, ressaltar que esse trabalho da tutela coletiva na proteção do idoso, na minha visão, é prioritário. E ele vai permitir que nosso trabalho, inclusive numa situação individual que ocorra, que evidentemente pode ocorrer por falha de atendimento, mas a dedicação me parece ser prioritária na tutela, buscando que esse atendimento da rede seja o adequado, ou mais próximo, que preserve os direitos dos idosos. Mas só fiz um parênteses rápido. Não, eu acho assim, agora eu vou dar um pitaco nessa história. A nossa função aí é muito mais de cobrar coisas que tinham que ter sido feitas e de repente não foram feitas, ficar cobrando, ficar checando, ficar verificando, não é isso? Ou eu tô enganado? Eu acho que a nossa cobrança ela advém justamente da carência de políticas públicas, como o Luciano falou, né? A gente não tem, faltam ILPIs públicas, né? Instituições de longa permanência para idosos. No estado do Rio de Janeiro, a gente tem uma quantidade ínfima de centros-dias, né, que é uma política extremamente importante dentro do atual arranjo familiar, né, as pessoas trabalhando. Hoje a gente não tem mais a figura da mulher cuidando da pessoa idosa, né, no mercado de trabalho. Então, muitas das vezes, esse idoso não tem uma rede familiar que possa exercer esse cuidado. A questão da inclusão social, né? Então, também carências de centros de convivência. Então, são muitas políticas, repúblicas também, a gente tem um número ínfimo de repúblicas. Então, assim, são muitas políticas públicas que não estão presentes na nossa realidade. E o nosso papel é de cobrar.